Era para ser um dia comum, mas tudo mudou quando Duke, em um impulso incontrolável, passou pela brecha da cerca e explorou o mundo além do quintal que sempre conheceu. A excitação inicial logo deu lugar ao medo, à medida que as ruas desconhecidas se tornavam um labirinto sem saída. Perdido e exausto, ele encontrou refúgio em um beco escuro, onde o conforto de um lar parecia um sonho distante. Mal sabia ele que o destino o levaria a um abrigo, um lugar onde sua vida tomaria um rumo inesperado e sua verdadeira história começaria a ser escrita. Mason não conseguia evitar o aperto no peito enquanto caminhava pelo abrigo. A perda de Duke, seu fiel Pitbull, deixara sua casa e sua vida em uma desolação silenciosa. A saudade era imensa, mas ele sabia que era hora de abrir seu coração novamente para um novo companheiro. A solidão era sufocante, e ele acreditava que dar uma nova chance a outro cão era a melhor maneira de honrar a memória de Duke. Mesmo que no fundo ele nunca tivesse desistido completamente da esperança de encontrar seu amigo perdido. À medida que Mason caminhava pelos corredores do abrigo, observava os cães com um misto de esperança e melancolia. Muitos deles corriam até as grades, abanando o rabo freneticamente, ansiosos por uma chance de conquistar o coração do visitante. Mason sentia uma pontada de tristeza ao perceber que não poderia levá-los todos para casa. Ele queria dar a cada um deles a vida que mereciam, mas sabia que só podia escolher um. Quando ele estava prestes a deixar o local, algo chamou sua atenção. Em um dos canis que pareciam vazios, um cão estava encolhido em um canto quase imperceptível. A equipe do abrigo explicou que aquele Pitbull estava tendo dificuldades para se adaptar ao novo ambiente, retraído e desanimado. O coração de Mason acelerou ao notar a semelhança do cão com Duke. Era como se ele estivesse olhando para um fantasma do passado. O Pitbull levantou a cabeça lentamente como se sentisse o olhar de Mason. Seus olhos encontraram os do homem, e naquele instante o tempo pareceu parar. O vínculo que Mason compartilhava com Duke era incomparável. Desde que era criança, ele sempre tivera cães ao seu lado, mas Duke era especial. Ele foi o primeiro cão que Mason adotou por conta própria, e juntos enfrentaram as tempestades e os dias ensolarados da vida. A ausência de Duke, que havia desaparecido misteriosamente um ano atrás, deixara um vazio profundo no coração de Mason. Ele se lembrava com dor da cerca solta no quintal, uma tarefa que ele havia negligenciado por meses. Duke, sempre obediente, nunca tinha tentado fugir, mas naquele dia ele desapareceu, como se tivesse sido levado pelo vento. A culpa corroía Mason desde então. Ele passou meses procurando por Duke, espalhando cartazes pela cidade, fazendo postagens desesperadas nas redes sociais e visitando abrigos, sempre com a esperança de encontrar seu companheiro. Mas o tempo passava e a esperança começava a se desvanecer, substituída por uma dor constante e silenciosa. Duke era conhecido por sua energia inesgotável e por seu amor por aventuras no quintal. Depois de brincar até se cansar, ele geralmente encontrava um canto confortável para tirar uma soneca ao sol. A ideia de que um dia ele pudesse escapar nunca passou pela mente de Mason. Duke sempre foi um cão leal, que adorava explorar, mas que também sabia o valor de um lar seguro. Mas, em um dia que parecia como qualquer outro, algo diferente aconteceu. Enquanto Duke corria pelo quintal, ele acidentalmente bateu na cerca e notou que ela se movia mais do que o habitual. Com a curiosidade aguçada, Duke espiou pela brecha e viu a rua familiar, onde ele e Mason costumavam passear. Do outro lado da rua, outro Pitbull passava, conduzido por seu dono. A visão despertou algo em Duke, um desejo de seguir aquele novo amigo canino, talvez em busca de uma nova aventura. Sem pensar duas vezes, Duke empurrou a cerca e saiu. Ele seguiu o outro Pitbull por um tempo. Mas quando o dono do cachorro o espantou, Duke se viu em uma situação inesperada. Perdido e sem direção, ele começou a explorar as ruas que de repente pareciam muito diferentes. O entusiasmo inicial deu lugar à exaustão, e Duke percebeu que estava muito mais longe de casa do que imaginava. Quando a noite caiu, Duke encontrou refúgio em um beco escuro. O cão que sempre teve o conforto de um lar agora se sentia vulnerável, assustado e confuso. Mason, por sua vez, não havia notado a ausência de Duke de imediato. Acostumado a ver o cão passar longos períodos no quintal, ele supôs que Duke estivesse apenas descansando em algum canto. Quando o silêncio se prolongou e Mason finalmente foi chamar Duke para dentro, o pânico tomou conta ao perceber que o cachorro não estava em lugar algum.
Ele correu pelo quintal, olhando atrás de cada árvore, chamando o nome de Duke repetidamente. A cerca quebrada logo revelou a verdade. Duke havia escapado. O sentimento de culpa esmagou Mason. Ele sabia que deveria ter consertado a cerca meses atrás, mas a vida ocupada fez com que ele adiasse essa tarefa crucial. Agora, seu descuido havia resultado na perda de seu melhor amigo. Determinando a encontrar Duke, Mason começou uma busca incansável. Ele espalhou cartazes de desaparecido por todo o bairro e ligou para todos os abrigos locais, na esperança de que alguém tivesse encontrado seu cão. Quase todos os dias ele repetia esse ritual, alternando entre o trabalho e a busca por Duke. No entanto, apesar de todos os seus esforços, Duke parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Conforme os meses passaram, os cartazes de desaparecido começaram a se deteriorar, desbotados pela chuva e rasgados pelo vento. Mason continuava a ligar para os abrigos, mas a resposta era sempre a mesma. Não havia sinal de um pitbull que se assemelhasse a Duke. As ligações de Mason tornaram-se cada vez menos frequentes, e as longas caminhadas pelo bairro, na esperança de encontrar qualquer pista, foram diminuindo. O sentimento de impotência tomou conta de seu coração, enquanto a realidade se impunha. Duke poderia estar em qualquer lugar, e o vazio que ele deixou só aumentava com o tempo. A dor de não saber o que aconteceu com seu amigo fiel era insuportável, um peso que ele carregava todos os dias. Enquanto isso, Duke lutava para sobreviver em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Nas ruas, o cão que outrora corria alegremente pelo quintal de Mason agora se via forçado a procurar comida em lixeiras, a evitar conflitos com outros cães de rua e a enfrentar os desafios de viver ao relento. Era uma vida completamente diferente daquela feliz que ele tinha com Mason. Os sons da cidade, que antes eram reconfortantes, agora o aterrorizavam. O ronco dos carros e os latidos distantes o mantinham acordado, com o medo constante de que algo pior pudesse acontecer. Cada novo dia era uma luta para encontrar algo para comer, e mais do que tudo, para tentar reconhecer algum sinal familiar que o levasse de volta a Mason. Certo dia, após quase um ano vagando pelas ruas, Duke finalmente foi capturado pelo controle de animais e levado para um abrigo. Cansado e sem esperança, ele havia desistido de tentar voltar para casa, contentando-se com qualquer lugar que oferecesse um mínimo de segurança. Um idoso bondoso que notara o cachorro solitário perambulando pela vizinhança fez a ligação que Duke tanto precisava e o cachorro foi resgatado. No abrigo, Duke era uma sombra do cão vibrante que um dia fora. Seu corpo estava magro, o pelo emaranhado e os olhos, que outrora brilhavam de alegria, refletiam as dificuldades que ele enfrentara. A equipe do abrigo cuidou dele, fornecendo calor, comida e atenção médica. Eles deram-lhe o nome de Spot, e ele começou a recuperar sua força aos poucos. Mas, apesar do alívio de estar em um lugar seguro, a tristeza ainda o acompanhava. Havia um vazio em seu coração, uma ausência que nem o mais gentil dos cuidados poderia preencher. A equipe do abrigo estava acostumada a receber cães que, após viverem nas ruas, precisavam de tempo para se adaptar ao ambiente de um canil. No entanto, Duke, o pitbull, chamava a atenção por sua tristeza profunda e persistente. Enquanto a maioria dos cães começava a demonstrar sinais de alegria e confiança após algumas semanas, Duke permanecia retraído, sempre encolhido em um canto, como se esperasse por algo ou alguém que nunca vinha. A atitude apática de Duke preocupava a equipe, que temia que ele jamais encontrasse uma família disposta a adotá-lo. Havia algo em sua melancolia que levantava perguntas. O que teria acontecido com ele nas ruas? Que tipo de laço ele havia perdido para estar tão abatido? Contudo, apesar da tristeza de Duke, logo ele se tornou querido entre os funcionários do abrigo. Com o tempo, ele passou a demonstrar uma doçura que comovia todos ao seu redor. Sua natureza serena e a evidente gratidão pelo cuidado que recebia cativava cada um que se aproximava dele. Os funcionários nutriam a esperança de que em algum momento alguém enxergasse além de sua aparência cansada e reconhecesse o coração amoroso que ele ainda guardava, mesmo depois de tudo que havia enfrentado. Enquanto isso, Mason estava vivendo um ano de luto profundo. Ele havia feito de tudo para encontrar seu amigo, mas com o passar do tempo, começou a aceitar o que parecia inevitável. Duke não voltaria.
Aos poucos, ele começou a considerar a possibilidade de adotar outro cão, não para substituir Duke, mas para continuar o legado de amor e companheirismo que sempre havia valorizado. Decidido a transformar sua dor em algo positivo, Mason finalmente se sentiu pronto para abrir seu coração novamente. Num sábado não muito diferente dos outros, ele se dirigiu ao abrigo de animais local com o coração batendo com uma mistura de excitação e nervosismo. Ele sabia que nenhum cachorro poderia substituir Duke, mas a falta que sentia de um companheiro canino era grande. A casa estava silenciosa demais, e ele sentia falta das longas caminhadas e dos momentos divertidos de brincadeiras no quintal. Ao entrar no abrigo, Mason conversou com a equipe. Ele expressou que estava aberto a adotar qualquer cão e confiava que, ao olhar nos olhos do cachorro certo, saberia que havia encontrado seu novo companheiro. Prontamente, os funcionários do abrigo permitiram que ele explorasse os canis com calma, cumprimentando os cães e tomando o tempo necessário para encontrar aquele que iria preencher o vazio deixado por Duke. Mason sentia-se inundado por uma mistura de emoções. Cada cão que passava parecia ansioso por sua atenção, com caudas abanando freneticamente e latidos cheios de esperança. Então, algo inesperado chamou sua atenção. Em meio aos cães animados, havia um canil diferente, onde o ocupante não exibia o mesmo entusiasmo dos outros. Em vez de correr até as grades ou abanar o rabo, o cão estava deitado em um canto, virado de costas, como se tivesse desistido de esperar. Mason parou, seu olhar preso no cão, que de alguma forma parecia estranhamente familiar. O coração de Mason acelerou enquanto ele se aproximava do canil. O cachorro, embora quieto, tinha algo que lembrava muito Duke. Será que era possível? Com a respiração presa, Mason observou quando o cão, sentindo sua presença, levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Os dois se encararam por um momento que parecia eterno. O cão, agora chamado Spot, reconheceu o homem à sua frente. Sua cauda começou a abanar lentamente, quase hesitante, antes de ganhar velocidade à medida que o reconhecimento tomava conta dele. Um brilho de esperança surgiu em seus olhos e ele soltou um pequeno gemido, como se perguntasse: "É você?" Mason sentiu as lágrimas brotarem. A conexão era inegável. Com a voz embargada, ele se ajoelhou diante do canil e chamou suavemente: "Duke, é você, meu amigo?" Duke levantou a pata e a colocou suavemente na mão de Mason, como sempre fazia nos momentos de carinho. "É você, Duke. Eu não posso acreditar, eu te encontrei!" Mason exclamou. A equipe do abrigo, percebendo a extraordinária reunião que estava acontecendo, rapidamente abriu a jaula e Duke praticamente pulou nos braços de Mason, lambendo seu rosto e abanando o rabo com tanta força que seu corpo todo balançava. A cena era de pura alegria, trazendo lágrimas aos olhos dos funcionários do abrigo, que se reuniram para assistir, tocados pela história incrível que testemunhavam. Os funcionários, que há tanto tempo esperavam que alguém reconhecesse as qualidades amorosas de Duke, ficaram emocionados ao ver que o cão nunca havia perdido a esperança de reencontrar seu melhor amigo. Mason havia ido ao abrigo com a intenção de dar uma nova vida a um cão, e agora, com Duke de volta em seus braços, ele sentia que tudo estava finalmente no lugar certo. A felicidade de tê-lo de volta era indescritível, e ele não precisava de mais nada além de seu fiel companheiro ao seu lado. De volta à casa, Duke se acomodou em sua antiga vida como se nunca tivesse partido. A conexão entre eles era mais forte do que nunca, e a alegria de estarem juntos novamente preenchia o coração de Mason. Cada vez que ele olhava para Duke, ele se sentia imensamente grato por essa segunda chance e decidido a fazer o possível para garantir que Duke vivesse uma vida feliz e plena. Um dia, a ideia perfeita lhe veio à mente. Ele não sabia até onde poderia chegar com isso, mas valia a pena tentar. Ele começou uma campanha nas redes sociais compartilhando sua história e a importância de adotar cães de abrigos em vez de comprá-los de vendedores particulares. Para sua surpresa, a campanha rapidamente ganhou seguidores e logo sua história estava sendo compartilhada em todo o mundo. Até mesmo alguns dos maiores abrigos e instituições de caridade animal da região se envolveram e começaram a ajudar na campanha. Mason postava regularmente atualizações sobre Duke, mas também compartilhava histórias de cães em necessidade desesperada de um novo lar e atualizações que recebia de pessoas que adotaram um cão de abrigo após verem sua campanha. Era um dos trabalhos mais recompensadores e gratificantes que ele já havia feito.
As pessoas se emocionaram com a história do vínculo inquebrável entre Mason e Duke e como eles se encontraram novamente. A campanha ajudou a aumentar a conscientização sobre os inúmeros animais que esperam por lares amorosos e a incrível alegria que eles podem trazer para aqueles que lhes oferecem uma nova vida. Era tudo o que Mason poderia ter esperado. Mason e Duke estavam inseparáveis mais uma vez. Seu vínculo era mais forte do que nunca. Ele sabia que havia sido incrivelmente sortudo por ter Duke de volta em sua vida e faria tudo ao seu alcance para garantir que seu cão vivesse a vida mais feliz possível e para garantir que outros cães tivessem a chance de encontrar seus lares para sempre. Agora, imagine um labrador marrom, atento e determinado, com os olhos fixos no horizonte enquanto o mar começa a se agitar perigosamente. Seus latidos frenéticos cortam o ar, tentando alertar seu companheiro do perigo iminente. De repente, uma onda colossal surge, arrastando seu dono para as profundezas geladas. As perguntas começam a surgir. Será que o corajoso labrador conseguirá resgatar seu dono das garras implacáveis do oceano? Como essa dupla inseparável vai enfrentar essa batalha desesperada pela sobrevivência? Quer descobrir o desfecho dessa história de coragem e lealdade? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!